No inverno de 1978, os campos de gramado de Serra Alta, uma vila isolada no interior do Rio Grande do Sul, pareciam ter sido congelados no tempo. Os campos, uma imensidão de verde desbotado, estendiam-se até a linha do horizonte, onde uma névoa espessa envolvia a colina que separava a aldeia do restante do mundo. Era como se a natureza tivesse esquecido de respirar ali. A temperatura não chegava a 0 grau, mas o frio era diferente, pesado, como se o ar estivesse cheio de areia fina que arranhava a pele. Os moradores, acostumados com o inverno, murmuravam sobre coisas que não faziam sentido. O relógio da prefeitura, que há 30 anos marcava as horas com o som de um sino de bronze, parou um domingo de janeiro, deixando os moradores com a impressão de que o tempo havia desacelerado. Ninguém sabia por quê, mas o que ninguém falava em voz alta era o que acontecia no fundo da floresta. Era lá que Elias Moreira vivia. O homem de 38 anos, ex-funcionário de uma empresa de engenharia que havia desaparecido sem explicações em 1973, voltara para casa após mais de uma década fora da vila. A razão, uma carta cheia de erros gramaticais, escrita à mão, chegara até ele no Rio de Janeiro. Por favor, venha. Você é o único que pode nos ajudar. Não havia assinatura, apenas o selo do Correio de Serra Alta. Elias, que havia jurado nunca mais pôr os pés naquele lugar após a morte de sua mãe, decidiu ignorar a carta. Mas no dia seguinte, encontrou-a de novo em sua mesa de trabalho, como se alguém a tivesse deixado ali enquanto ele dormia. Quando Elias chegou à Serra Alta, a vila parecia mais deserta do que na sua lembrança. As casas de madeira antigas e desgastadas pelo tempo tinham janelas quebradas e portas quebradas. O povo, quando viu, não o cumprimentou com sorrisos nem com palavras. Alguns o olharam com medo, outros com um olhar vazio, como se estivessem esperando algo. Elias foi direto para a casa da mãe, uma construção de tijolos vermelhos que antes era o centro da vila. As plantas que havia plantado na infância cresciam selvagens, cobrindo a fachada com uma tapeçaria de folhas e raízes. Dentro, o cheiro de mofo e de madeira úmida invadiu suas narinas, mas era a mesma memória de infância que o confortava, mesmo que agora parecesse mais uma cela do que um lar. Naquela noite, Elias sonhou com um som que não conseguia identificar. Era como o ressoar de um sino, mas não de metal, de algo mais denso, mais profundo. Ele acordou suando frio, o coração acelerado. Olhou para a janela e viu, por um instante, um brilho azul escuro no céu, como se a lua tivesse se quebrado em pedaços. A névoa da colina, que antes parecia inofensiva, agora parecia estar se movendo lentamente, como se estivesse observando. Elias levantou-se, acendeu uma vela e tentou se acalmar, mas o frio não ia embora. Era como se a própria casa estivesse respirando. No dia seguinte, Elias foi ao centro da vila, onde um velho chamado Manuel, que antes era o carpinteiro da aldeia, o recebeu com uma expressão estranha. Você veio finalmente, disse Manuel, como se Elias tivesse chegado atrasado para algo importante. Você sabe por quê? Elias balançou a cabeça, mas Manuel não parecia querer explicações. Há coisas que devem permanecer escondidas, disse ele, apontando para a colina. Mas você já as viu, não é? Elias não respondeu. Ele não sabia se era realidade ou alucinação, mas lembrava de ter visto algo estranho ali quando era criança. Uma luz, um vulto, um som que ecoava nas árvores. Durante os dias seguintes, Elias tentou se adaptar ao ritmo da vila, mas o ambiente estava carregado de uma tensão inexplicável. As pessoas evitavam falar sobre a colina ou sobre o tempo parado. Alguns moradores desapareciam durante a noite, sem deixar rastros. Elias começou a ouvir vozes em seus sonhos, vozes que não pareciam humanas, cheias de sussurros em línguas que não conhecia. No terceiro dia após sua chegada, ele encontrou um caderno antigo no sótão da casa da mãe. As páginas estavam escritas com uma caligrafia irregular, cheia de símbolos e desenhos que pareciam mapas. Em uma das páginas havia uma data, 26 de julho de 1947. Elias lembrou que era o dia em que sua mãe desapareceu. No caderno havia desenhos de uma estrutura escura, como uma torre de pedra enterrada sob a colina.
Não vá lá, murmurou Elias, mas a curiosidade o dominou. Naquela noite, ele saiu da casa, caminhando em silêncio pela estrada de terra. A névoa estava mais densa do que nunca, como se quisesse esconder algo. Ele subiu a colina, sentindo o frio se intensificar com cada passo. No topo, encontrou uma pedra enorme, coberta de musgo, e em cima dela uma inscrição em uma língua que não reconhecia. Ao tocar a pedra com as mãos, ele sentiu um choque elétrico que percorreu seu corpo. O ar ao redor pareceu se tornar viscoso, como se estivesse dentro de uma membrana. Ele ouviu um som grave ecoando, como o rugido de uma criatura muito antiga. De repente, o céu se abriu e uma luz azul escuro emergiu da névoa, formando um círculo no ar. Elias, paralisado, viu formas que pareciam ser feitas de sombra e luz, dançando em um padrão que não fazia sentido. Era como se o tempo estivesse se desmanchando diante de seus olhos. Ele tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A luz se aproximou dele e ele sentiu uma voz ecoando em sua mente, não em palavras, mas em emoções, medo, desespero, desejos reprimidos. Era como se a luz estivesse lendo seus pensamentos, seus segredos, seus medos mais profundos. Quando Elias finalmente se libertou do estado de transe, estava de volta à vila, mas nada parecia o mesmo. O sol estava mais brilhante, os campos pareciam mais verdes, mas ele percebeu que os moradores o olhavam de forma diferente agora. Manoel o encontrou na estrada e, sem dizer uma palavra, apontou para a colina. Elias olhou para trás, mas a névoa estava mais densa do que nunca. Naquela noite, ele sonhou novamente com o som do sino e acordou com a sensação de que algo estava dentro da casa da mãe. Ele não sabia se era realidade ou alucinação, mas o ar parecia mais pesado, como se algo estivesse se aproximando. Na manhã seguinte, Elias decidiu investigar a casa. Ele abriu todas as portas e janelas, mas o cheiro de mofo e madeira úmida estava mais forte. No quarto da mãe, ele encontrou uma foto antiga dela, sorrindo ao lado de um homem de terno preto com olhos que pareciam não ter pupila. Elias lembrou que nunca tinha visto essa foto antes. Naquela noite, ele ouviu o som do sino novamente, mas desta vez o som era mais próximo. Ele olhou para a janela e viu um vulto negro se movendo na névoa da colina. Elias começou a sentir que estava sendo observado por algo muito maior do que ele. Ele percebeu que a vila estava envolta em uma teia de segredos que ele não entendia. Cada pessoa que encontrava parecia ter uma história diferente sobre o que havia acontecido na colina. Algumas diziam que era o lar de um demônio antigo, outros acreditavam que era uma nave alienígena escondida há séculos. Elias não sabia o que acreditar, mas sentia que o tempo estava se esgotando. No 7º dia após sua chegada, Elias decidiu voltar à colina. Ele sabia que não poderia fugir para sempre daquela sensação de que algo estava se aproximando. Ele subiu a colina com passos firmes, mas o ar estava mais pesado, como se estivesse respirando fogo. Na pedra, ele viu a inscrição novamente, mas agora estava mais clara. Ele tentou tocar a pedra novamente, mas antes que suas mãos tocassem a superfície, uma luz intensa o envolveu. O mundo ao redor desapareceu, substituído por uma paisagem que não fazia sentido. Uma floresta de árvores escuras que se moviam como se tivessem vida própria, e uma cidade subterrânea que pulsava com uma energia estranha. Elias sentiu que estava sendo puxado para dentro da luz, como se fosse parte de algo maior. Quando ele finalmente abriu os olhos, estava de volta ao topo da colina, mas algo estava diferente. A névoa havia se dissipado, revelando uma estrutura escura que parecia ter surgido da terra. Era uma torre de pedra, com paredes que brilhavam como se estivessem feitas de cristal. Elias sentiu uma força imensa emanando da torre, como se estivesse conectada a algo fora do mundo humano. Ele olhou para cima e viu uma abertura no céu, onde a luz azul escuro pulsava com uma frequência constante. Era como se a torre estivesse conectada ao cosmos, ao que estava além do tempo e do espaço humano. Elias, com o coração acelerado, aproximou-se da torre. Ele sentiu que algo dentro dele estava se alinhando com aquela força desconhecida. Ele ouviu vozes novamente, mas agora pareciam mais claras, como se estivessem falando diretamente com ele.
Você nos viu, disse uma voz, não em palavras, mas em pensamentos. Você nos lembrará. Elias não sabia o que significava, mas sentiu uma sensação de inevitabilidade. Ele estava destinado a estar ali, como parte de uma trama maior que ele não entendia. Quando ele tentou se virar para sair, a torre começou a se mover como se estivesse viva. Elias sentiu uma força imensa o puxar para dentro da estrutura. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo eco da torre. O mundo ao redor desapareceu novamente, substituído por uma sensação de vazio absoluto. Ele não sabia se estava vivo ou morto, se estava em outro plano de existência ou apenas em um sonho mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Quando Elias acordou, estava de volta à casa da mãe, mas tudo parecia diferente. O céu estava mais azul do que nunca e o ar parecia mais leve. Ele olhou para a janela e viu a colina sem a névoa. Ele não sabia se tinha sonhado ou se havia realmente estado ali. Mas algo dentro dele sabia que não estava mais sozinho. A vila de Serra Alta agora fazia parte dele de uma forma que ele não podia explicar. Elias decidiu não falar sobre o que havia acontecido. Ele sabia que ninguém acreditaria. Mas nas noites seguintes, ele ouvia o som do sino novamente mais próximo do que antes. E às vezes, quando olhava para o céu, via uma luz azul escuro que pulsava como um coração. Ele não sabia se era realidade ou alucinação, mas sentia que algo estava dentro dele agora, algo que não era humano. Elias Moreira, o homem que retornou para casa, tinha um segredo que nunca contaria. Mas em algum momento ele saberia que a vila de Serra Alta não era apenas um lugar. Era um portal e ele era parte daquela conexão que ninguém entendia. O tempo não passava ali e Elias sabia que se tivesse um dia de sair dali, o mundo humano nunca mais seria o mesmo para ele.